segunda-feira de manhã, e antes de qualquer coisa, antes do café, antes das mensagens, antes da lista de tarefas, tem uma sensação. Tu sabe qual é? É aquela que aparece quando tu pensa em dinheiro. Não quando tu tá planejando, não quando tu está sonhando, quando tu pensa de verdade. Existe um aperto, uma ansiedade que não tem tamanho certo, uma culpa que aparece quando tu gasta, um vazio estranho quando tu recebe mais do que esperava, uma sensação de que, por mais que tu faça, nunca é suficiente. Ou então o oposto, aquela paralisia, o dinheiro não vem, as oportunidades que chegam na beirada e somem. A sensação de que a prosperidade é para os outros, que tu faz tudo certo e ainda assim trava. Eu quero te dizer uma coisa sobre esse aperto, sobre essa ansiedade, sobre essa trava. Ela não começou quando tu abriu a tua primeira conta bancária. Ela não começou quando tu entrou no mercado de trabalho. Ela pode nem ter começado em ti. E essa é uma das coisas mais importantes que essa série vai te ensinar. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje começa uma série diferente de tudo que eu já trouxe aqui no canal. E ela vai falar sobre dinheiro e espiritualidade. E antes que tu pense que eu vou falar de dízimo, de decretos de prosperidade, de mentalidade abundante em 7 passos, não é nada disso. Essa série existe para ir a um lugar onde quase ninguém vai quando o assunto é dinheiro. Para dentro. Para dentro da tua história, da história da tua família, das crenças que foram instaladas antes que tu tivesse escolha de aceitá-las. Porque a tua relação com o dinheiro é uma das heranças mais silenciosas e mais poderosas que tu carrega. E hoje a gente vai começar o processo de enxergar isso. Queridão, queridona, existe uma pergunta que eu faço quando eu começo a trabalhar com alguém e o assunto é dinheiro. Eu não pergunto quanto é que ela ganha, eu não pergunto se ela deve, eu não pergunto o que ela quer conquistar. Eu pergunto, qual era a relação da sua família com o dinheiro? E o que aparece nesse momento diz mais sobre a vida financeira da pessoa do que qualquer planilha ou planejamento. Porque a gente não aprende sobre dinheiro só na escola ou em um curso. A gente aprende em casa. Nas frases repetidas à mesa, no tom de voz quando as contas chegavam, no que acontecia quando alguém tinha muito, no que acontecia quando faltava, no silêncio sobre dinheiro, que às vezes falava mais alto do que qualquer palavra. Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu. A gente não é de família de dinheiro. Dinheiro é para quem nasce em berço de ouro. Mais vale a honra do que a riqueza. Dinheiro não traz felicidade. Quem tem muito sempre explorou alguém. Dinheiro não nasce em árvore. Tu reconhece alguma dessas? Não como uma frase intelectual. Eu quero que tu perceba isso no corpo. Como algo que ainda ressoa como verdade, mesmo que a tua cabeça saiba que não é. Isso é herança financeira. E ela não é só crença. Ela pode se tornar a tua identidade. E é aqui que eu preciso ir um pouquinho mais fundo do que provavelmente tu já foi sobre esse tema.
Existe uma dinâmica nos sistemas familiares que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu chamo isso de lealdade invisível. E ela funciona assim. Dentro de todo o sistema familiar existe uma identidade coletiva. Uma maneira de ser que define quem pertence ou quem não pertence. A gente é trabalhador, a gente não reclama, a gente não gosta de aparecer, a gente não perde, nós somos humildes. E dentro dessa identidade coletiva existe um lugar para o dinheiro. A sua família tem um lugar financeiro. Não é o que ela quer ter, é o que ela ocupou por gerações e inconscientemente. Sem que tu escolha, sem que tu perceba, tu pode estar mantendo esse lugar. E não é porque tu é fraca, não é porque tu não tem talento, muito menos porque Deus não quer te abençoar. Porque sair deste lugar pode inconscientemente parecer uma traição à família. Uma maneira de dizer que eles estavam errados, que tu é melhor que eles, que tu tá abandonando quem ficou para trás. E o sistema familiar, que é muito mais forte do que qualquer resolução de ano novo, puxa tu de volta. Sempre que tu começa a prosperar demais, aparece um sabotador. A decisão que não faz sentido, o dinheiro que some sem explicação, a oportunidade que tu deixou passar sem nem entender porquê. A briga com um parceiro exatamente quando as coisas começam a melhorar. Isso não é azar, meu amor. É lealdade. Lealdade inconsciente é um lugar financeiro que não é teu, mas que tu herdou como se fosse. Tem uma parábola que a maioria das pessoas usa para falar de talentos e dons. Mas eu quero ler contigo de um ângulo diferente. A parábola dos talentos. O Senhor divide recursos entre 3 servos antes de uma longa viagem. 2 investem e multiplicam, 1 enterra. E quando o Senhor volta e pede prestação de contas, o servo que enterrou explica: eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Por isso, com medo, fui esconder o teu talento. Com medo. Esse é o ponto que ninguém discute nessa parábola. O servo não enterrou o talento por preguiça, não enterrou por burrice, não enterrou por falta de oportunidade. Enterrou porque a imagem que ele tinha do seu Senhor era de um homem severo, injusto e imprevisível. E com essa imagem, com esse Deus severo dentro de si, a única resposta possível foi enterrar. A paralisia, a proteção, o esconder para não perder. Agora me diz, qual é a imagem de Deus que tu carrega quando o assunto é prosperidade? É um Deus que distribui com critérios que tu não entende e que tu vai ter que prestar contas mais tarde? É um Deus que olha com desconfiança para quem tem muito? É um Deus que prefere tu humilde, no sentido de pequena, do que próspera e visível? Porque a imagem de Deus que tu internalizou determina diretamente o quanto tu permite que chegue até você. E isso não é teologia, é psicologia, é sistêmica. É a tua vida financeira sendo governada por uma imagem que foi instalada antes que tu tivesse discernimento para questionar. Deixa eu te apresentar uma ideia que vai mudar o ângulo de tudo essa semana. A tua vida financeira não é um problema de planejamento, é um problema de identidade. E identidade, essa camada mais funda do que crença, mais funda do que comportamento, mais funda do que hábito. E identidade só muda
Quando tu consegue ver de onde ela veio. E meu amor, vamos combinar, a gente vai nesse lugar nunca para culpar, certo? Mas para parar de ser governada por decisões que nunca foram nossas. Para poder pela primeira vez escolher de verdade com consciência. Não o que a tua família acreditava sobre dinheiro. Não o que a tua religião te ensinou a temer sobre prosperidade. Não o que a tua avó precisou acreditar para sobreviver num mundo que tinha muito menos espaço para ela. O que tu, com consciência, com escolha, com clareza, quer acreditar e construir. Essa é a liberdade financeira que nenhum curso entrega, porque ela começa dentro. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ai, que gostoso ouvir isso, né? Vida em abundância. Não vida em sobrevivência, não vida em escassez honrada, não vida insuficiente para não reclamar. Abundância. E essa palavra em grego, perisson, significa acima do necessário, transbordante, mais do que o esperado. Isso foi dito por quem tu segue. E ainda assim, tu carrega dentro de si uma voz que diz que querer mais é ganância, que pedir é atrevimento, que receber demais vai custar caro de algum jeito. Eu preciso te lembrar, essa não é a voz de Deus, é a voz da tua história. E hoje a gente começa a separar as duas coisas. A tua relação com o dinheiro não é sobre dinheiro, é sobre identidade, é sobre lealdade, é sobre a imagem de Deus que tu carrega, é sobre o lugar financeiro que a tua família ocupou por gerações, que tu pode estar sustentando sem ter escolhido. Ver isso não é traição, é o começo da liberdade. O exercício de hoje é uma investigação, a mais importante da série. Pega papel e escreve sem filtro. Primeira parte, a herança. Complete as frases. Na casa onde eu nasci, dinheiro era... pontinhos. Quando faltava dinheiro, o clima ficava... Quando alguém tinha muito dinheiro, minha família achava... A frase sobre dinheiro que mais ouvi na infância foi... A pessoa da minha família que tinha relação mais difícil com o dinheiro era... E o que acontecia com ela era... Só escreve. Parte 2. Agora responde. Existe alguém na minha família que eu me identifico financeiramente? Quem? Sair do lugar financeiro da minha família significaria inconscientemente? E olha só, queridão, queridona, tu não tem resposta certa para isso, tá? Inclusive, pode não fazer o sentido completo agora. Eu só quero que tu escreva o que vier, a primeira resposta. Porque o que vier, meu amor, já é o começo desse processo de enxergar. Certo? E enxergar, meu amor, entrar em contato com isso, é o começo de começar a escolher diferente. Vamos à nossa oração? Pai, obrigada por cada pessoa que chegou nessa segunda-feira
com coragem de olhar para um tema que a maioria evita. Que não é fácil, que carrega vergonha, medo, escassez e histórias que doem. Que essa série seja o início de uma nova relação com a prosperidade. Não uma prosperidade com performance de fé, Pai, mas como consequência de liberdade. Que elas consigam enxergar as lealdades invisíveis que as prendem em lugares que elas não escolheram. E que elas consigam separar a voz da história, Pai, da tua voz. E que a tua voz, Papai, a voz que veio para que tivéssemos vida em abundância, comece a ser a que governa por dentro, com raiz, com permanência. Em teu santo nome, Pai, amém, amém e amém. Queridão, queridona, tu não tem problema com dinheiro. Tu tem uma herança financeira que nunca foi examinada. E herança não examinada governa em silêncio. Mas herança vista, herança nomeada, herança compreendida com amor e com clareza, pode ser ressignificada. Não de uma vez, não sem desconforto, mas pode. E essa semana a gente vai junto. E antes de encerrar, eu quero te falar de algo. Se enquanto tu ouvia esse episódio, alguma coisa aí bateu, ficou presa, uma lembrança que não sai, uma resposta que apareceu no exercício e que tu não sabe o que fazer com ela, uma situação financeira travada que tu começa a ver de um ângulo diferente, mas ainda não sabe como se mover, existe um espaço feito para isso. Eu desenvolvi um atendimento chamado Ponto de Clareza e ele funciona assim. Tu responde um formulário com perguntas honestas sobre o que está pesando. Em até 24 horas eu gravo um áudio só para ti, com o que eu enxerguei, com o que tu talvez não esteja conseguindo ver sozinha. Não é uma consulta, não é uma sessão de terapia, é um ponto de clareza. Aquele momento em que alguém de fora, com um olhar treinado, com presença, com cuidado, vê o que está no teu ponto cego e te devolve isso em palavras. Porque clareza não é mágica, é prática, é escolha, é voltar para ti. Se tu ficou curioso para conhecer, só comenta que bota aqui nos comentários clareza, que eu te chamo e envio informações. Certo? Eu desejo que o teu dia seja lindo e essa semana vai ser fantástica, senhores. Porque a gente vai falar sobre algo que eu percebo que tá aí meio tenso no campo. Certo? Lembra que todos os dias às 7h07 temos um encontro aqui. Muito bem. Que o teu dia seja lindo. Que a nossa semana seja potente. E eu te espero aqui amanhã. Fica bem. Beijo!